Olá, você pensa em trabalhar com uma máquina multi-eixos? De repente trabalhar com uma fresadora 5 eixos? É interessante que você conheça um termo chamado TCP. O que é o TCP? TCP nada mais é do que um sistema de compensação. Tá? Da máquina CNC, na programação CNC, nós temos vários tipos de compensação de ferramenta, tá? Que variam desde G41, G42, que é a compensação do raio da ferramenta, G43, que é a compensação da altura. Mas existe uma funçãozinha que está presente só nas máquinas multi-eixos, que é o TCP. Vocês imaginem o seguinte, quando eu faço um reposicionamento numa máquina 5 eixos, né? Vamos supor lá que eu queira movimentar um eixo A, um eixo B, né? Faço um giro num determinado eixo. Como a máquina vai interpretar que há uma ferramenta ali para ser compensada, né? Há uma compensação no eixo X, Y e Z e que precisa ser compensado, né? Vocês já imaginaram? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para o software CAD que eu tenho aqui, o software CAM que eu tenho aqui, e eu vou mostrar na prática como é que funciona essa compensação, tá? Como é que funciona mais ou menos isso que eu quero falar para vocês. Mas é importante, como eu falei, que vocês tenham essa noção do que... Antes de mais nada, eu gostaria de salientar que existem configurações diferenciadas de máquinas. Então, por exemplo, essa máquina aqui, que é uma Harley, ela tem a configuração dos 3 eixos normais, entretanto, o quarto e quinto eixo, eles estão na mesa, tá? Então, é uma das configurações que temos. Eu vou abrir uma outra configuração aqui só para exemplo, que é uma Deckelmarro, uma D1660, desculpa. Ela tem as configurações aqui, eixo Z, eixo Y, né, eixo X, e olha só, a configuração de quarto e quinto eixo estão um eixo disposto rotacionado na mesa e um eixo disposto aqui, ok? Então, tem esse tipo de configuração. Eu vou utilizar aqui uma configuração que a gente chama de head-head, que a configuração está disposta no eixo Z. Então, nós temos eixo X, eixo Y, eixo Z, eixo C, que é o giro aqui, né? E o eixo B. Certo? Então tá. Aqui neste caso, nós temos, se vocês forem ver aqui, este ponto aqui. Este ponto representa o centro, a ponta da ferramenta. Neste caso, como não temos ferramenta, o centro está na base aqui, né? Onde vai ser encaixado o suporte. Então o que acontece? Olha só. Se eu tenho um deslocamento em X, Y e Z, ok, né? Vamos ter esse deslocamento. Mas e quando eu vou aplicar um deslocamento em grau, né? Se eu aplicar um deslocamento em grau basicamente dessa forma aqui, vocês concordam que provavelmente eu vou perder coordenada em X, Y e Z? Né? Eu estou perdendo, porque a ponta da ferramenta está aqui. Quando eu passar a ponta da ferramenta para cá, olha só, ela já deslocou alguma coisa em X, Y, Z. Ou X, ou Y, ou Z, dependendo da posição também. Agora vamos habilitar, vou simular aqui, a habilitação de uma compensação deste ponto. Tá? Então, eu vou fazer um giro aqui. Olha só o que acontece. Vocês estão vendo que para manter este ponto parado em X, Y e Z, tá? Este ponto está fixo, parado. Vocês estão vendo que quando eu giro, simplesmente este eixo aqui, no sentido ali de giro no eixo Y, olha só o que acontece. Vocês estão vendo que a peça, no caso, o ponto está parado, né? Está acontecendo o giro ali, né? Entretanto, olha só, toda a máquina, toda a cinemática dela está se movimentando para fazer essa compensação. Isso também se aplica a eixo Y, como vocês podem ver, tá? Ela está girando e está compensando, né? Quanto para eixo Z, tá?
Tá, mas e aí quando eu inserir uma ferramenta aqui? Eu vou basicamente aqui, ó, criar uma estratégia, tá? Eu não vou calcular, não é o foco agora, né, de calcularmos. Vou trabalhar com uma fresa esférica para termos mais visibilidade. E vou também adicionar um suporte. Pode ser esse suporte aqui. Aí olha só, tá aqui o suporte. Vocês perceberam que este ponto que antigamente estava aqui em cima, quando eu liguei a ferramenta ele foi para baixo? O que acontece aqui? Eu estou somando uma altura a este ponto aqui, né? Logo, quando eu fizer o giro, ó, a compensação não é mais naquele ponto lá que estava, é na ponta da ferramenta agora. E não importa para onde eu faço o giro, é importante que, ó, a ferramenta acompanhe. A cinemática inteira trabalhe. Se você for, né, avaliar aqui, ó, nós temos X, Y, Z, B e C. Se eu mover aqui, ó, qualquer movimento, vocês estão vendo que toda a máquina, toda a cinemática, todos os eixos estão se movendo para que este ponto ele se mantenha no mesmo centro, né, indiferente do giro que eu solicitar para a máquina. Então, isso a gente chama de TCP. Como eu falei antes, TCP, compensação do ponto central da ferramenta, tá? TCP, tá? Tool Center Point. Ok? Então, basicamente é isso, tá? Então, se vocês estiverem trabalhando ou vão trabalhar com umas 5 eixos, é importante, é extremamente importante que vocês compreendam que existe, além dos outros tipos de compensação, mais esse tipo de compensação, ok? Então, este é uma pincelada bem básica para que vocês entendam. É claro que este assunto tem muito mais informação, tem muito mais conhecimento aprofundado para se adquirir, mas fica este gostinho para que vocês possam pesquisar e se aprofundar mais nesse assunto e adquirir mais conhecimento, tá bom? Então é isso aí. Agradeço mais uma vez por assistirem. Muito obrigado. Até mais.